arqueologia com profissionais de outras áreas, né, que se interessam por arqueologia e vão começar a pesquisar, às vezes até a ser um guardião desse material arqueológico que existe nesses estados. E eu não queria deixar, eu acho que teve muito mais pessoas, mas eu não queria deixar aqui de falar dessas pessoas, que foi a professora Núbia Marques, né, Augusto Garcês e Celso Oliva. E destacando Augusto Garcês. Por que destacando Augusto Garcês? Augusto Garcês, ele vai, além de estar resolvendo os problemas culturais como os outros estavam trabalhando, ele vai além, ele vai para campo, e em campo ele vai fazer resgate de material, tanto arqueológico como material paleontológico. E ele guarda esse material todo, né, esses artefatos, tudo na casa dele. No começo desse século, né, 2000, esse material estava no memorial da Universidade Tiradentes, que existia um memorial e tinha a sala Augusto Garcês. E tinha nessa sala Augusto Garcês material tanto paleontológico como arqueológico. E esse material arqueológico tinha uma urna funerária enorme, da tradição Aratu, e vestígios cerâmicos tanto da tradição Aratu como da tradição Tupi-Guarani, que são sítios que estão, aqui em Sergipe até o momento, está mais relacionado com a região litoral. E depois, a gente ainda vamos agora para a década de 60, né? Quando esses profissionais começaram a fazer esses resgates, 60, 70, mas durante a década de 60, existiu um arqueólogo chamado Valentim Caldeirão de Lavara, que era da Universidade Federal da Bahia. E esse arqueólogo fazia parte do Programa Nacional de Pesquisa Arqueológica, o PRONAPA. O PRONAPA, ele desenvolveu esse projeto, que era um projeto enorme em todo o Brasil, e ele ficou responsável na Universidade Federal da Bahia por estudar a Bahia e suas regiões. E ele vem e estuda um sítio arqueológico em Cristinápolis. Ele encontra uma urna funerária e ele escreve um pequeno artigo sobre essa urna funerária e sobre esse sítio arqueológico. Então, é o primeiro artigo sobre arqueologia, efetivamente, de cunho científico, que a gente vai ter sobre a presença de sítios arqueológicos em Sergipe. Olha o que eu estou dizendo, artigo científico escrito, mas a presença desses sítios já vem bem antes até de Celso Oliva, de Augusto Garcês, etc. Porque se você vê na história de Sergipe, se você pegar livros da história de Sergipe, vai relatando a presença indígena e a presença de alguns artefatos arqueológicos. E como se deu esse início, né, das pesquisas arqueológicas no estado de Sergipe, né, esses acadêmicos, esse início de pesquisa acadêmica mesmo? Então, a gente não pode deixar de maneira nenhuma de falar e de registrar o professor Fernando Lins de Carvalho. Essa história toda na universidade, né, teve esse início através dele. Ele foi a pessoa que deu esse grande impulso para que a arqueologia em Sergipe tivesse o seu desenvolvimento, porque ele era professor de antropologia do Departamento de Ciências Sociais, e ele, na época, isso acho que foi 81, mais ou menos, ele vai fazer um curso no Rio Grande do Norte, né? Ele vai fazer um curso de cerâmica pré-histórica com um arqueólogo chamado Vicente Tassoni, no Museu Câmara Cascudo.
E ele vai fazer esse curso de especialização, e quando ele volta para a Universidade Federal de Sergipe, ele faz convite a alunos do curso de Geografia, de História, ele faz convite para que esses alunos cheguem com ele para estudar arqueologia, para estudar o que ele aprendeu lá no Rio Grande do Norte. E, a partir daí, ele forma a primeira equipe de estudo, na verdade, né? Vocês estão vendo uma foto aí do professor Fernando Lins de Carvalho, né? E, ao lado, você está vendo a foto da primeira equipe que foi formada por ele, né? E onde ele começou a passar os ensinamentos de arqueologia. Essa foto foi da primeira escavação que nós fizemos. O primeiro sítio escavado foi o sítio Fortuna, em Divina Pastora. Com isso, com esse impulso do professor Fernando Lins, ele junta essa equipe, a gente começa a estudar, né? E isso a gente passa os 2 anos estudando, e depois disso, em 1985 para 86, ele forma uma equipe, e a gente que já era professores do Estado, né, passa a fazer parte do corpo da universidade, através de um convênio que a universidade fez com o Estado. E a gente começa a desenvolver um projeto, que era o projeto de mapeamento de sítios arqueológicos de Sergipe, certo? Então, com os ensinamentos do professor Fernando Lins, com a coordenação dele, a gente começa a fazer esse levantamento de sítios arqueológicos em Sergipe. E se vocês forem olhar no mapa, aí a gente já vai encontrando sítios, nesse primeiro momento, 86, né, para 87, Pacatuba, Japaratuba, Carmópolis, Riachuelo, Laranjeiras, Santa Mara, Aracaju, Santa Luzia, Cristinápolis, Indiaroba. Isso foram os primeiros sítios que a gente foi encontrando. Hoje, Sergipe tem muito mais sítios arqueológicos, claro, mas esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos de mapeamento. Então, a gente fazia as prospecções, fazia as inserções nesses locais, fazia as entrevistas e fazia os registros da presença de sítios arqueológicos nesses locais, né? Então, vocês, além do mapa, vocês estão vendo também as cerâmicas, fragmento de cerâmica de urna funerária em cima e de fragmento de vasilhas tupi-guarani embaixo. Nesse momento, os primeiros resultados dessas pesquisas, houve uma publicação na qual estava Cleonice Vergne, eu e Sônia Maria Vitória, que foi o levantamento preliminar dos sítios arqueológicos do estado de Sergipe, foi publicado na revista da Universidade Federal de Pernambuco, né? E, posteriormente, esses dados também fazem parte do livro A Pré-História Sergipana, do professor Fernando Lins de Carvalho. Aí começa uma nova etapa, né? Porque depois que a gente estava em 1988, quando a gente estava ainda nesse projeto de mapeamento dos sítios arqueológicos, o professor Fernando Lins, junto conosco, percebe que está construindo uma hidrelétrica, vai ser construída, já tinha começado até alguns trabalhos, uma hidrelétrica em Canidé de São Francisco, entre Canidé, Olho d'Água do Casado, Piranhas, né? E daí ele pega e conversa com a gente, olha, a parte que eu sabia, né, que dos meus conhecimentos de arqueologia, eu já passei para vocês, né? Então, agora vamos começar juntos a estudar mais, e eu queria que cada uma de vocês procurasse um arqueólogo aqui no Brasil para poder aprofundar os estudos e a gente continuar trabalhando, né?
Então, aí, Sônia Vitório entrou em contato com o Igor Chimes, que foi fazer estágio com ele, a Cleonice Vergne com o Pedro Inácio Schmitz foi também fazer estágio com ele, e eu fui fazer estágio com o professor André Pru. E nesse momento eu vou estudar lítico, cerâmica, arte rupestre, tudo que eu pudesse para poder estar entendendo arqueologia com o professor André Pru. E nós elaboramos um projeto, coordenado ainda pelo professor Fernando Lins de Carvalho, elaboramos um projeto para a hidrelétrica de Xingó, chamado Projeto de Salvamento Arqueológico Xingó. Eu coloquei essas imagens porque, e também o Tuva, mas eu coloquei essas imagens porque foi através dessas imagens, desses sítios arqueológicos, que nós elaboramos o Projeto de Salvamento Arqueológico Xingó. Porque o professor André Pru veio para aqui, né, para Sergipe, e nós fomos mostrar a área onde ia ser construída a hidrelétrica do Xingó, e passamos 2 dias por lá e descobrimos, né, com a comunidade, que existiam esses sítios rupestres, que é o sítio Letreiro, o Vale do Mestre 1, o Vale do Mestre 2, e tem o Vale dos Mestres 3. Então, tudo começou por conta desses sítios localizados em Canidé de São Francisco, porque esse sítio serviu de subsídio para que a gente chegasse para a Chesf, que estava construindo a hidrelétrica do Xingó, e dissesse o seguinte: olha, a gente está elaborando esse projeto existe, não é loucura da cabeça da gente, existe pessoas que habitaram esse local, né? São pessoas que moraram aqui bem antes do período colonial, da colonização do Brasil, e é necessário fazer um estudo antes que a hidrelétrica seja totalmente construída, ou seja, na verdade, o lago seja... que se construi o lago e esses sítios fiquem embaixo d'água. E daí, essa foto eu coloquei também, essa foto foi da instalação, né, quando nós fomos para o Xingó, a Universidade Federal de Sergipe, o reitor era o professor Eduardo Garcia, né, e daí teve todo o trâmite com a Chesf para, depois da elaboração do projeto, para a instalação da gente lá na região, para começar os trabalhos, e vocês imaginem, né? Começar o trabalho, eu, Cleonice e Sônia. Eu fico hoje pensando numa coragem de cão, né? Porque a gente se mandou para aquele Xingó com a cara e a coragem e o conhecimento que a gente tinha para começar um trabalho que vocês devem saber a repercussão desse trabalho, né? Então, nós estamos vendo aí o reitor, né? Aí tem o diretor das obras, né, da Chesf, que era da Chesf, o engenheiro João Paulo, e o jornalista da Universidade Federal de Sergipe, registrando todo esse momento, era muito engraçado, registrando esse momento que na verdade, foi um momento que a gente hoje pensa que tinha que ficar registrado mesmo, não é? Bom, o projeto de salvamento arqueológico de Xingó, ele teve início em 88, né? E ele tinha como objetivo a prospecção arqueológica e os estudos dos sítios identificados na área de interferência direta e indireta da formação do lago, a partir da construção da represa da hidrelétrica de Xingó. Então, vocês estão vendo aí um mapa, né? Uma imagem, na verdade, do Rio São Francisco, e a área que ficou inundada era justamente onde tem esses pontinhos azuis. Esses pontinhos azuis são os sítios arqueológicos identificados. Os pontinhos vermelhos são os sítios com arte rupestre também identificados. Os azuis são os sítios que localizados nos terraços, né? E os pontinhos vermelhos são os sítios localizados nos afloramentos rochosos, que são os sítios com arte rupestre.
né? E vocês pensem que esse primeiro momento da prospecção, da identificação desses sítios, não era uma coisa muito simples, porque a gente tinha que caminhar por terra e caminhar por dentro do rio. E como vocês sabem, o rio era um cânion e tinha aquelas pequenas cachoeiras. Então, foi um trabalho que demorou bastante, não é uma coisa, um trabalho de salvamento que dura 6 meses ou um ano, foram muito mais que isso, para a localização desses sítios. E, posteriormente, as escavações de todos esses terraços. Pode passar. Eu queria mostrar também a equipe, depois, quer dizer, o que eu quero colocar, depois a gente foi mostrando que a coisa era séria, que tinha muitos sítios arqueológicos, os convênios vão sendo renovados e tudo. Então, a equipe foi crescendo, e vocês vão ver nessa imagem a equipe que teve o momento de ter todos esses trabalhadores conosco, que foram treinados para trabalhar com arqueologia. A maioria são moradores da região, tem também os desenhistas e topógrafos, né, que estão aí, mas a maioria são trabalhadores da região que nós treinamos para ajudar no trabalho das escavações e prospecções, né? Nessa foto aqui, eu botei muito mais em homenagem, e Mônica, que está assistindo, ela vai lembrar muito bem, que é seu Zé Bengo. Seu Zé Bengo era um guia que ele morava em Delmiro Gouveia, e ele que me levava para os lugares para ver os sítios arqueológicos, e ele ainda dizia, que mulher mole é essa? Porque ele subia e descia com quase 70 anos aqueles morros, aquelas colinas com a maior facilidade, né? Eu botei muito mais aqui para uma homenagem a ele, que ele faleceu tem uns 10 anos. Aqui, eu quero também contar uma historinha, porque nesse momento que a gente estava no auge dos trabalhos de arqueologia, de prospecção, de arte rupestre, de escavação do sítio Justino, que foi o sítio com uma representatividade muito grande de material arqueológico, nós recebemos a presença de muitos estudantes da Universidade Federal de Sergipe, né? Eu lembro que a professora Verônica era professora do departamento de História e ela ministrava a disciplina pré-história. E sempre ela me chamava para poder fazer alguma palestra na aula dela, e os alunos dela também iam fazer visitas, estágios, tudo lá no Xingó. Então, essa foto que vocês estão vendo, que é um monte de gente ali naquela cerca de madeira, se vocês olharem aí direitinho, vocês vão identificar vários colegas de vocês que participavam desse campo com a gente. A gente tinha casa disponível e lá na vila, né, na vila de Xingó, e os estudantes passavam uma semana lá e iam fazer trabalhos com a gente. Muitos desses estudantes depois se tornaram arqueólogos. A gente vai ver a Ana Nascimento como arqueóloga, que trabalhou muito tempo no projeto Xingó. O Lúcio Menezes depois foi trabalhar com a gente lá no projeto Xingó, hoje é professor lá no Rio Grande do Sul, não é? Não quero esquecer, tem muita gente, foram muitas pessoas que passaram por lá. Essa foto embaixo, a gente tem a professora Verônica, a professora Hélia, a professora Beatriz. Gente, eu não estou reconhecendo, acho que Fabrícia está aí, nesse meio também. Então, como? Ela está sim. Não é? É porque está tão pequenininha para mim aqui que eu não estou vendo, né? E daí, tem a Silvia também, que foi estagiária até do Museu do Homem Sergipano. E daí, houve também a participação desses profissionais também em outros projetos relacionados a patrimônio. Então, essa foto também coloquei mais para a gente recordar disso. Isso é numa das casas da Chesf.
E eu quero também colocar que bem antes do curso de arqueologia, os alunos estarem produzindo monografia em arqueologia, o Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe já estava com alunos do curso de História produzindo trabalhos de monografia com arqueologia. A exemplo, nesse período, um período mais na frente, a gente tem o trabalho relacionado à pré-história, com o sítio rupestre de Davidson, que ele defendeu a monografia dele no curso de História, e o trabalho de Genilton Ferreira, que é hoje professor do curso de Arqueologia, com Arqueologia Histórica. E Davidson hoje é dono de uma empresa de arqueologia, né? E, na época, eu orientei esses dois trabalhos que saíram do curso de História. Eu acho que é interessante a gente colocar isso também, né? O caminho da arqueologia passa pelo Departamento de Ciências Sociais, muito forte, né? E também, em algum momento, pelo Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe. Eu acho que muita gente ouviu falar do sítio Justino, né? O sítio Justino teve uma referência muito grande pela quantidade de vestígios e pela datação que representou, né, nesse momento. Aí a gente está vendo o sítio com armação, tinha uma cobertura, né, para poder... Isso foi no começo da escavação. E do outro lado está seu Justino, que era o dono desse sítio, né, que foi indenizado pela Chesf, e eu estou uma foto minha com ele, também botei muito mais para a gente recordar dele, porque todo mundo fala sítio Justino, e esquece que tudo era desse homem aí, que está ao meu lado, que andava com esse cajado, porque ele tinha um problema na coluna, que era o seu Justino. Depois desses sítios que tinham tanto esse sítio Justino que eu estou falando para vocês, que foram encontrados muitos enterramentos, o São José do lado de Alagoas também, enterramentos humanos, né? Eu comecei a me dedicar mais, né, à parte, em meados da década de 90, a parte de arte rupestre, né? Porque foram encontrados 15 sítios com arte rupestre nessa área, só um deles ficou totalmente embaixo d'água, mas os outros sofreram influência, né? Porque às vezes a gente diz, mas o sítio não vai ficar embaixo d'água, mas ele sofre influência com o enchimento da barragem. É o que está acontecendo, eu fiz um estudo há 3 anos atrás, é o que está acontecendo com os sítios do Vale dos Mestres, que ele está com uma umidade muito grande proveniente das águas da barragem, né? E esse primeiro estudo dos registros rupestres do Baixo São Francisco evidenciou a existência de um conjunto original de grafismo e uma heterogeneidade temática que aponta para a existência de vários momentos de decoração dos abrigos. Infelizmente, a gente não teve como fazer a datação desses 15 sítios, porque todos eles eram suportes rochosos, que a base dele também era rochoso, não tinha como fazer escavação. Hoje já existem vários meios de você fazer datação, com coleta até de pigmentos, né, ou de deposição de calcita nas figuras, mas que naquela época não existia, gente, esses equipamentos para poder fazer essas datações. Mas, com certeza, o que a gente pode colocar como arqueólogo é que as pessoas que estavam ocupando esses espaços, né, que estavam produzindo a cerâmica, que estavam produzindo o lítico, que estavam enterrando seus mortos, não é? Que estavam comendo, né? Eles estavam ocupando esse espaço e também estavam pintando e gravando naquela região. Aqui é o estudo que eu fiz, que em 1997 é que tem as primeiras publicações sobre o Xingó, os estudos de Xingó, e eu produzi um caderno, foram vários cadernos de arqueologia, e o meu foi a arte rupestre em Xingó, que é o caderno número 9. E aqui eu coloquei mais para ilustrar a sistematização dos dados, como a gente fazia, né,
para poder chegar às nossas conclusões. Esse ainda é os trabalhos nossos no laboratório de arqueologia. Do lado esquerdo é a equipe de topógrafo e desenhista, estou ali com eles, mostrando o trabalho. Do lado direito está eu e Cristiana, não sei se ela está aí hoje, na live, que hoje é professora lá da UNEB. A gente fazendo análise e estudando o material. O projeto arqueológico Xingó, né, do projeto arqueológico Xingó, se deu origem ao Museu de Arqueologia do Xingó, em 2000, né? Porque depois de inundado o lago, esse material precisava ser sistematizado e estudado, né? E exposto, né? Porque não adianta você fazer um trabalho de pesquisa se você não der um retorno. E eu acho que o fato do Museu de Arqueologia do Xingó ser em Canidé de São Francisco é uma coisa muito louvável, não é? É uma coisa muito louvável porque é um retorno de qualquer forma para aquela região, né? E o material arqueológico coletado, né, nesse projeto arqueológico Xingó, ele vai ser exposto nesse Museu de Arqueologia do Xingó e criado os laboratórios e a área de reserva técnica que está lá até hoje, né? Então, esse museu ele foi construído, foi inaugurado, acho que 2000, foi em abril de 2000, né? E ele teve financiamento da Petrobras para a construção também desse museu. Então, em determinado momento, a Petrobras e a Chesf entraram nesse conjunto de forças para que isso fosse realizado, não é? Eu queria também aproveitar esse momento e falar que um dos veículos de divulgação, né, antes do Museu Arqueológico do Xingó, já existia, era o Museu do Homem Sergipano, né? Eu sou uma apaixonada pelo Museu do Homem Sergipano e meu coração dói muito quando eu tenho que colocar que ele foi desativado, né? Até hoje eu fico triste, porque um museu de uma universidade ser desativado, isso para mim é muito triste. E eu sempre vou falar disso, eu não me conformo com isso que aconteceu, porque o Museu do Homem Sergipano era um veículo também de divulgação da arqueologia, da pré-história em Sergipe, e esse museu... Gente, os colégios que iam para lá, os alunos, desde criancinha até adolescente, todo mundo saía sabendo o que é o período pré-colonial, que antes dos portugueses chegarem aqui, já existia gente aqui, e eu fico muito triste e quero registrar isso, que eu fico muito triste com a desativação do Museu do Homem Sergipano. Bom, vamos passando, próximo. Bom, aí a gente vem, o que eu estou colocando é uma sequenciazinha, né? Em consequência disso, nasceu isso, em consequência disso, foi nascendo arqueologia em Sergipe, né? E em 2007 foi criado o curso de arqueologia, o bacharelado de arqueologia. Ele inicialmente nasce como núcleo, né, de arqueologia, com um pequeno grupo de docentes efetivos, visitantes, voluntários, e teve sua sede provisória no CAI, eu só chamo CAI, que é Caiaque, né? Caiaque, Zizinha Guimarães, assim como os demais núcleos do campus de Laranjeiras. Bom, após a reforma do prédio que abrigava o antigo Trapiche, Santo Antônio, no ano de 2009, a transferência do campus de Laranjeiras foi para esse espaço. E o núcleo de arqueologia é localizado no centro histórico da cidade de Laranjeiras. E aí, o que acontece? Hoje é departamento de arqueologia, o número de professores já cresceu, né? Cresceu bastante, e em seguida teve a pós-graduação,
que a pós-graduação começou com mestrado e hoje tem mestrado e doutorado. Depois, eu já, como professora do departamento de arqueologia, entre 2010 e 2012, eu desenvolvi um projeto que seria análise dos grafenos rupestres da Fazenda Mundo Novo, Canindé de São Francisco. Por quê? Porque os sítios com as pinturas e gravuras rupestres que foram encontradas, elas não estavam nos platôs, e esse estava no platô. E eu tentei buscar uma resposta, né? As mesmas figuras que estavam lá embaixo, estão aqui em cima, e daí existiam os sítios rupestres da Fazenda Mundo Novo, e eu desenvolvi esse projeto com o apoio do CNPq, né? Que contou com alunos do curso de bacharelado, alunos de pós-graduação, e produziu monografias, dissertações, porque foi um período de 3 anos, na verdade, 2010, 2011 e 2012, como era professora de bolsista de produtividade, e como bolsista de produtividade, durante esses 3 anos, eu me voltei para desenvolver essas pesquisas com os meus alunos e dar uma resposta, né, da bolsa que a gente recebe como bolsista de produtividade para a própria universidade e a comunidade. Seu Zé Augusto, que é o dono dessa fazenda, ele é uma pessoa, assim, fantástica, que cuida muito bem desses sítios, e esses trabalhos também foram levados para ele. Aí são algumas imagens dos sítios da Fazenda Mundo Novo, né? Que é o sítio João e o sítio Patrocina, e o sítio... na verdade, o que é que acontece? O sítio... Qual foi esse sítio? Dom Helder. Olha, gente, o nome desses sítios foram dados pelo dono da fazenda. E a gente tem que respeitar muito essa coisa, né? Então, Dom Helder é o nome desse... Ele é muito católico, e ele colocou Dom Helder, o nome do sítio. E esse sítio, ele foi estudado por Alba, com relação às pinturas, né? São pinturas, e por Vani com relação à escavação do sítio. Então, esse sítio foi o primeiro sítio a ser escavado com relação dos vestígios com a arte rupestre. Okay? Foi encontrado material lítico e, infelizmente, também não encontramos material para datação, uma pena. Mas já foram escavados outros sítios, e eu espero que tenha um resultado para a datação para essa ocupação. Eu coloquei aqui uma série de bibliografia que, se as pessoas quiserem, podem consultar, né, para aprofundar essa minha fala. Como eu disse para vocês, eu queria mostrar uma historinha bem leve, né, para a gente, para dar esses primeiros passos, e estou à disposição para as perguntas, as colocações que vocês queiram, a gente fazer um bate-papo, né? E essa bibliografia, ela até é muito abrangente, né? Porque a gente vai ver trabalho que eu ia falar ainda muito sobre os registros que existiam na bibliografia sobre os índios, mas a live de sábado foi fantástica, acho que nem precisa falar sobre isso, porque ela deu muita informação sobre a presença indígena no estado de Sergipe. Pode passar. E agradeço a atenção de todo mundo, e estou aqui à disposição de vocês, que eu puder discutir com vocês e ajudar. Sueli, muito bom. Foi muito bom te ouvir, né, nesse percurso que você fez. E aí a minha fala inicia porque você toca na questão de que dos 200 anos. Só que a gente trabalha com memória e história. E Sim. O que você acabou contando são as atividades da universidade desses 200 anos para cá, né? E como a gente não limita também a só trabalhar 200 anos,
tudo que aconteceu também antes, né, no século XVIII, século XVI, muito antes da chegada do colonizador, nos interessa. Vocês viram agora essa live tão importante e fez parte desse conjunto de lives que nós fizemos, que foram 3. Uma que a gente trabalhou o processo de conquista, uma aluna do mestrado fez um tema muito interessante, que é entender a conquista de Sergipe, viu os índios, os mestiços. Depois nós tivemos a última live que tratou da questão do século XIX, século XX, e hoje a Sueli traz para a gente essa memória e essa história memória em Sergipe. Isso é muito bom. Eu só gostaria de destacar algumas questões, e antes disso, eu fiquei, e estou muito contente, nós batemos 107 pessoas, às vezes oscila, uma pessoa entra e sai por causa da internet da pessoa, então tá de parabéns, bateu o recorde aqui de público visitando, isso é maravilhoso. Antes de eu dirigir as palavras da professora Sueli, vai ter uma pessoa que vai intermediar com bate-papo, eu gostaria de registrar a presença do professor Alberico, do professor Dênio, da professora Verônica, de Ana Medina, da professora Eliana, do Departamento de Educação, professor Givaldo, José Almeida, que apresentou a live, a professora Terezinha Livas, Zezito, o professor Vanderlei, que foi substituto do departamento, a Fabrícia Oliveira, o Pedro Murilo, Railda, olha, é tanta gente interessante aqui nessa sua live, você está poderosa, viu? Esse nosso papo aqui na sua casa, comendo à vontade, e aí você está nos deixando muito à vontade, e aí eu gostaria de chamar a atenção de algumas questões importantes. Primeiro, essa história da arqueologia no Brasil não pode ser masculina, ela também tem que ser feminina. Então, ela chama a atenção de 2 palavras-chave, que é cara e coragem. Olha que fantástico, mulheres retadas que vão ao sertão, em pleno calor, enfrentando diversas dificuldades, porque ela não contou nem 10% da quantidade de enfrentamentos, dificuldades que essas guerreiras, essas mulheres passaram. Então, meus parabéns, Sueli, por esse trabalho, o trabalho da universidade com a UFAL, né? A UFAL também teve uma parcela, né? A CHESF. Então, esse trabalho fundamental, né? Quando você está falando lá do fundamento da fundação do Núcleo de Arqueologia, só gostaria de lembrar que eu fui um mero xereta lá, o primeiro coordenador de arqueologia, sem saber nada, mas eu fui dar minha força para vocês seguirem. Verdade. Né? Bom, é verdade, você foi o primeiro coordenador, sim. Sim. Então, o que eu gostaria de destacar é o seguinte, eu sei da repercussão que teve essas escavações arqueológicas e que vocês fizeram vários evento lá na CHESF, né? Então, a minha pergunta é sobre essa repercussão que teve fora de Sergipe sobre essas escavações e esses achados que vocês têm. A Nied Guidon visitou, vários pesquisadores visitaram, eu me lembro, eu participei de algumas vezes, né? Então, eu gostaria que você falasse dessa repercussão fora de Sergipe e como também isso se deu em Sergipe pelos meios de comunicação. Como você falou aí da recepção da universidade, a professora Verônica, que levou turma, eu também depois eu levei com Railda lá no Max, né? Outros professores também levaram. A gente da universidade sempre teve esse diálogo desde quando foi fundado e continuou tendo lá no museu. Mas eu quero ver como que a sociedade sergipana e fora de Sergipe repercutiu. Essa é a minha primeira pergunta, enquanto quem vai intermediar as perguntas da live, porque vão ter várias perguntas, quem não fez, faça essas perguntas na live, porque tem alguém que vai registrar e trazer para o bate-papo. Fique à vontade, Sueli, para responder essa minha pergunta, se você quiser, fique à vontade. Ok. Eu acho que tem pessoas aqui que participaram também. É porque é tanta coisa, foi tanta coisa que aconteceu naquele momento do Xingó, que precisa de alguém puxar para a memória da gente também, né? Porque a gente termina simplificando e é muito mais complexo mesmo. Olha,
Eu fico olhando aqui, tem pessoas, tem a Leila, que é aposentada hoje, arqueóloga da UFBA, que está aqui, é, que me ajudou muito no momento de fazer o registro do sítio. Ela vinha da Bahia e passava uma semana comigo, depois ia embora, né, aquela coisa toda. Tem muitas pessoas que contribuíram muito. Agora, com relação a essa repercussão, realmente teve uma repercussão muito grande, principalmente com relação ao sítio Justino, né? Que o sítio Justino, ele teve... era um sítio que foi escavado durante anos, né? E esse sítio, ele teve uma datação de 8.900 anos, né? A datação mais antiga para isso, e foram encontrados, gente, eu acho que foi 160 esqueletos humanos, se não estou enganada, foi nessa faixa, né? Então, é um número bem representativo de indivíduos, né, dentro de um contexto de uma sociedade de sítios com enterramento. E daí o que é que acontece? Eu sei que teve a presença da professora Niede Guidon, ela teve muito interesse naquela região, e ela chegou aí no sítio Justino, especificamente no sítio Justino. A metodologia da escavação do sítio Justino foi seguida por Cleonice Wegner, ela seguiu a metodologia da professora Niede Guidon, né? Então, teve total interesse disso. No período também, veio uma professora, uma antropóloga física, chamada Eveline, ela é uma francesa, ela veio fazer um estudo retirada e estudar alguns esqueletos humanos, né? E nesse momento que ela veio, foi ótimo, porque aproveitou para que fosse criado um curso de antropologia física, né? E vários pesquisadores do Brasil vieram também fazer esse curso de antropologia física, e hoje tem professores em Pernambuco, em São Paulo, aqui e em outros lugares, né? Pessoas que vieram fazer esse curso de antropologia física. Se você for olhar, eu acho que daria uma boa pesquisa nos jornais, né? De Sergipe, você vai ver que sempre saía matéria sobre esses sítios arqueológicos lá do Xingó. Teve duas revistas científicas, né, que também fizeram reportagens com a equipe e sobre os estudos lá no Xingó. A televisão saiu a nível nacional, então a pesquisa realmente teve uma repercussão muito grande e foi de fundamental importância essa repercussão para o que é hoje a arqueologia em Sergipe, não é? Sueli, está me escutando? Oi. Eu gostaria de pedir a Águida para desligar o vídeo dela, ficar o som e o vídeo desligado, Águida, por favor. Sueli, mais uma pergunta enquanto eu passo para a pessoa que vai intermediar. Você poderia dizer o que vocês descobriram? O que se pode dizer desse tempo de escavação lá no Xingó? O que se tem a dizer, então, para quem está aqui saber o que vocês realmente encontraram e o que tem a contar? Estou redundando, mas é isso mesmo. O que tem a revelar? Certo. Você quer que eu coloque os tipos de vestígios, né? E os tipos de sítio? Isso. É muita coisa. Você faça só um resumo para quem está assistindo, descubra, tá? Depois dessas escavações, o que foi que vocês descobriram? Então, como eu falei, nos terraços do Rio São Francisco, esses terraços que ficaram embaixo, quando vocês vão fazer aquele passeio, né, de catamarã, que vocês passeiam naquelas águas, lembre que ali embaixo tinha vários sítios arqueológicos, tá? Então, nesses terraços,
o que é que eu falei? Além desse sítio Justino, existiam também alguns sítios que a gente poderia ser denominado de sítios acampamentos, ou seja, são locais onde esses povos ocupavam não por muito tempo, mas enquanto estava pescando, que seria, eu acho que o óbvio ali, porque estava na beira do rio pescando, ou caçando, ou pegando fruta, etc. Então, quais são os vestígios que esses povos deixam, que hoje está disponível no Laboratório do Xingó, no Museu do Xingó, né, e na Reserva Técnica? Então, são vasilhas cerâmicas e, a maioria, fragmentos cerâmicos, que eram o quê? Eram artefatos, que eram artefatos de panelas, né? Caixinhas que eles utilizavam e, naturalmente, a gente encontra nessas escavações. O que seria o material lítico, né? Então, vocês podem imaginar que não existia ferro, né? Então, as facas elas eram produzidas a partir de rocha, de pedras, né? Então, eles usavam técnicas de produzir determinados artefatos para raspar, para cortar. Os adornos, né? Os adornos poderiam ser feitos de ossos de animais, né? Poderia ser feito de rochas também. Madeira, claro que existiam artefatos de madeira, mas é muito difícil o arqueólogo encontrar os artefatos de madeira, por conta que é muito mais frágeis, né? É um material frágil que se deterioriza com mais facilidade. A cerâmica e a pedra não, ela demora muito mais. Então, aí a gente encontrou muito resto de fogueira, ou seja, eles faziam fogueira com as pedras, né? E ali dentro, por isso que a gente tem a datação, porque ali dentro ele queimava a madeira, e o queimar da madeira, esse material serve para fazer a datação através do carbono 14, né? Restos alimentares, ou seja, se eles comiam algum mamífero, algum peixe, ou crustáceo, então eles comiam, lógico que fica o restinho, né? E a gente também encontra nas escavações. Além disso tudo, lógico, tem os enterramentos também. Além disso tudo, ainda tem os vestígios que são os sítios com arte rupestre, que são as paredes dos abrigos ou os paredões, que são pintados. Eles utilizavam o ocre, que é uma rocha vermelha, né? Principalmente esse ocre, que é a rocha vermelha, eles transformavam em pó, depois usava uma liga, que poderia ser uma seiva ou alguma coisa para fazer um cremezinho, né, de tinta, e através da técnica do pincel, um pincel que eles produziam, ou do dedo, né, ou do carimbo, eles deixavam esses desenhos nas paredes. Não existia só a vermelha, não, tá? No Brasil, a gente vê pinturas em branco, em vermelho, em preto, né? Então, esses são os vestígios que são visíveis e que a gente trabalha, os arqueólogos trabalham para definir mais ou menos essa sociedade. Quem eram esses povos que estavam ocupando aquele lugar? Que sociedade era essa que estava ali há tantos anos atrás, né? Então, a gente pega todos esses instrumentos de artefatos que eles produzem e, através da técnica que eles utilizaram para produzir tantas pinturas, as gravuras, os artefatos, como eles enterravam os mortos, como era que ele comia, o que eles comiam. Com tudo isso, a gente vai juntando para contar a história da sociedade daqueles povos que viveram há tanto tempo atrás, né? 8.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, e aí vai. Eu ia fazer essa pergunta sobre a datação, e você justamente terminou agora a sua fala falando disso, da datação. Bom, gente, vamos passar agora para o segundo momento dessa live, e eu vou convidar da minha equipe técnica que apareça a pessoa responsável. Não sei quem é que ficou hoje, parece que ficou... Foi... Apresenta, por favor, aí. Boa noite a todos. Estão me ouvindo, professor?
Tranquilo, fica à Sim, vontade. sim. Então, primeiramente, boa noite à professora Sueli Amâncio, por sua Boa brilhante noite. fala. Nós a parabenizamos, né? Principalmente por se tratar de uma ciência tão importante quanto é a arqueologia, né? Então, a ciência é muito importante que nos conta sobre a história dos primórdios do Brasil, do nosso Brasil. Então, a gente a parabeniza veementemente por sua fala. Então, tivemos, professor, várias perguntas, vários comentários, muita gente participando ativamente no chat. E, para início, eu queria perguntar à professora como é que ela quer responder. Uma pergunta por vez, duas. Pode ir fazendo a pergunta e eu vou respondendo, né? Se você perceber que tem alguma pergunta que são redundantes, você junta. Então, como falei, tivemos vários comentários, várias pessoas a parabenizando. E, de início aqui, eu vou ler a pergunta do Romério Crispim, que ele falou: professora Sueli, primeiramente, parabéns, fui seu aluno e tenho o maior respeito pelo seu trabalho. Gostaria que, se possível, nesse curto espaço de tempo, que a senhora apresentasse as principais diferenças entre a cultura dos povos Canidé, o Xingó, e a cultura dos povos Aratu. Certo. Ok. Então, o que é que acontece? A cultura Aratu, ela vai surgir na Bahia, né? Justamente na região chamada Aratu, né? Então, são vestígios. A cultura Aratu está baseada na cerâmica, né? Pelo estudo da cerâmica. Lógico que um pesquisador não vai simplesmente pegar uma cerâmica e denominar como uma tradição, né? Uma tradição cultural. Então, a cultura Aratu, ela não apresenta decoração significativa. São vasilhas cerâmicas, tanto urnas funerárias, principalmente urnas funerárias, que as urnas funerárias eram onde colocavam os mortos e enterravam, eram os caixões daquele povo, daquela cultura, e daí o tipo dessa cerâmica, ela era bem robusta, né? E ela não apresentava as decorações, e ela, segundo alguns pesquisadores, aqui, eu pesquisei e o professor Fernando Lins também, a gente encontrou aqui na região associada ao litoral, tá? Um exemplo, se a gente for olhar Divina Pastora, ainda está associada à região de litoral, certo? Mas a tradição aratura está na Bahia, em Sergipe, em Alagoas, e alguns pesquisadores associam também a região de Goiás, quer dizer, mais interiorizada. Agora, se você for olhar, isso foi existem estudos específicos sobre a cerâmica do Xingó, tem os trabalhos da professora Sueli Luna e outros trabalhos que foram produzidos, não dá nem para listar todos aqui, vai mostrar que a cerâmica do Xingó, algumas apresentam decorações e outras não, né? Tem vasilhas utilitárias e vasilhas decorativas, né? Tem os cachimbos, então a diferença está muito mais na questão da utilização desse material e com relação à decoração e o tipo de argila que foi utilizado, etc. Pronto, professor. O Vanderlei Menezes a parabeniza pela explanação, pela brilhante explanação, e faz a seguinte pergunta: quais os lugares que têm mais potenciais para as novas concepções arqueológicas em Sergipe? Ele cortou um pouquinho, Robério, mas quais são os locais potenciais de sítios arqueológicos em Sergipe, é isso? Isso. Isso, tá bom. Olha,
Nem todo tipo de sítio arqueológico a gente vai encontrar aqui em Sergipe, né, a princípio. Mas é incrível como Sergipe tem um potencial muito grande de sítios arqueológicos. Vocês lembram, como no começo da apresentação, eu mostrei alguns municípios, né? Mas se você for pegar os trabalhos que já foram produzidos hoje na Universidade Federal de Sergipe, você vai ver que existem sítios arqueológicos, e no IFAM também, se vocês quiserem, vocês vão procurar os relatórios lá no IFAM, vocês vão ver que existem sítios arqueológicos em todo o Sergipe. Agora, a gente vai ver, os sítios com arte rupestre está mais associado ao sertão, né? Mas existe sítio de todo tipo e em todo lugar. Eu dou um exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu fui buscar, eu fiz um estudo da evolução costeira do estado de Sergipe, e mostrando assim, no período do Holoceno, onde estava o nível do mar, se ele estava mais alto, se ele estava mais baixo, né, que ele estava mais alto no começo do Holoceno, e onde poderia ter esses sítios arqueológicos. E na época que eu fiz o mestrado, eu estava procurando um tipo específico de sítio que se chama Sambaqui, né? E esse sítio, Sambaqui, não foi localizado no estado de Sergipe. A minha tese de doutorado eu já fiz com esse sítio no norte da Bahia, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que existe um potencial muito grande em todo o estado de Sergipe. É só a gente querer fazer projeto e prospectar que vai encontrar sítios arqueológicos. Um exemplo, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu descobri que existia relatos de sítios arqueológicos no bairro Grajeru. Lógico, hoje a gente não pode mais pesquisar o bairro Grajeru, mas ali já foi área de ocupação de períodos pré-colonial e de sítios arqueológicos. Então, professora, seguindo aqui, a Heloísa Santana faz uma pergunta, eu não sei se a professora quiser complementar, eu acho que até já falou um pouco sobre a tese, né? A Heloísa Santana fala o seguinte: professora, boa noite, é um prazer poder ouvi-la mais uma vez. A senhora poderia falar um pouco sobre sua tese de doutorado envolvendo o processo de formação do Sambaqui? Então, foi no litoral, né, norte da Bahia, mais especificamente no município do Conde, né? Os sítios Sambaqui são os sítios corriqueiros no sul do Brasil, né? Que são sítios que são formados com intenção de se sobressair na passagem, na paisagem, que ele tem uma diferença. Enquanto os outros sítios, né? A gente está no nível do solo, a gente escava lá para baixo, para a gente ir encontrando os vestígios arqueológicos. O sítio Sambaqui, ele se destaca na paisagem como se fossem umas colinas, os morros, né? E, na verdade, são essas colinas, elas são construídas por esses povos que estavam ocupando esses locais, né? E isso é muito corriqueiro no sul do Brasil, que tinha sambaqui enormes, são muito grandes os sambaquis do sul do Brasil. Na região sudeste também do Brasil tem o sítio Sambaqui, e naquele momento no Nordeste, né, hoje já tem os trabalhos do Maranhão, etc., mas naquele momento no Nordeste não existiam estudos específicos sobre Sambaqui, né, porque todo mundo dizia, no Nordeste não tem, no Nordeste não tem. E esse sítio foi encontrado através de um estudo da dissertação de Cristiana Cerqueira, que ela fez a dissertação e localizou esse Sambaqui. E daí, quando eu defendi a minha dissertação, a professora Madu Gaspar, que é uma especialista em Sambaqui, professora do Rio de Janeiro, ela veio para a minha defesa e ela disse, por que você não estuda como é que se formou o Sambaqui, Ilha das Ostras, né? E foi o meu projeto, né, de estudo, foi esse, como ele era formado, e daí eu mostro na minha tese que esse Sambaqui tem, na verdade, 3,80 metros, né,
no total, ele tem 4 metros e alguma coisa, mas de ocupação, né, de vestígio arqueológico tem 3,80 metros. E na base dele, ele tem 5.200 anos de idade, e ele vem sendo construído, ele foi sendo construído por esses povos, e as camadas vão sendo depositadas com os artefatos e principalmente com o resto de conchas, com o resto de caranguejo, de sedimento, e por aí vai. Seguindo aqui, professora, com as perguntas, a Eliana Souza a parabeniza, muito didática e agradável a sua apresentação, e gostaria de saber sobre o sítio Justino, se ele ainda continua a ser explorado. Roberto, não, o sítio Justino, ele ficou embaixo d'água, não tem como ser mais escavado, né? Mas os vestígios do sítio Justino, sim, então ainda está sendo estudado, e tem muita coisa ainda para ser estudada ainda. Já foram feitos vários trabalhos sobre os sítios justinos, tem a professora Olívia, que estudou os enterramentos também, lá a tese de doutorado dela é sobre esses enterramentos do sítio Justino, e daí ela passou, enquanto professora do curso de arqueologia, ela teve vários orientandos, estudando ainda esses esqueletos lá do sítio Justino, mas os vestígios estão lá, continuam ainda os estudos do material que está lá em laboratório. Eu quero aproveitar aqui, eu vi que a professora Terezinha Oliva fez uma lembrança muito boa, muito carinhosa, e eu quero falar aqui com todo o meu respeito ao professor Arnaldo Palmeira, né? O professor Arnaldo Palmeira era professor do departamento de medicina, ele era médico, acho que era departamento de medicina mesmo, e ele se envolveu também naquele período no nosso projeto, e ele foi o primeiro a estudar os restos alimentares do sítio Justino, foi o professor Arnaldo Palmeira. Bem lembrado, eu gostaria muito que as pessoas que eu esquecer que fosse colocando para poder eu lembrar. Bem lembrado, professora Terezinha. Então, continuando aqui, temos a última pergunta, que é da professora Adna Lima. Professora Sueli, na área onde está instalada a termoelétrica na Barra dos Coqueiros, foi feito algum tipo de trabalho arqueológico? Sim, foi feito um trabalho arqueológico, sim, e foi produzido um relatório. Se ela tiver interesse em ver esse material, ela tem que entrar em contato com o IFAM, que o relatório está lá disponível lá no IFAM. Mas foi feito o trabalho, sim, da termoelétrica de lá. Então, professora, as perguntas acabaram, mas tem alguns comentários interessantes. Eu vou escolher um comentário só, porque eu acho que o tempo está curto, né? O professor pode falar depois. Eu vou ler um comentário aqui da professora Terezinha Oliva. Então, Sueli é poderosa porque une densidade e leveza. Lembrar esse tempo heróico é mostrar com justiça que o que se alcançou atualmente é resultado de uma luta empreendida com ousadia e coragem. As avaliações posteriores têm que levar em conta isso. Como disse o arqueólogo Marcos Albuquerque, Sergipe era um vazio arqueológico, um mapa do Brasil. Em poucas décadas, chegamos ao panorama de hoje. Então, eu finalizo aqui minha fala, passo para o professor Lindivaldo. Obrigada, professora Terezinha. É um prazer ter a senhora aqui me ouvindo, me vendo, e é um prazer muito grande ter sido sua aluna. Essa fala da professora Terezinha coroou, viu? Você merece mesmo. Isso foi muito pontual. Obrigado, professora Terezinha. E, além do Arnaldo, que é professor de biologia, foi ela, a professora Terezinha, que colocou aí que era do departamento de biologia. Tinha um professor também, o Alexandre Diniz, não é isso, Sueli?
Sim, o Alexandre Diniz, ele já entra no projeto arqueológico Xingó quando eu estou no período que eu estou saindo, né, do projeto Xingó, na verdade. Então, ele entra para coordenar os trabalhos, foi justamente na época da construção do Museu de Arqueologia do Xingó, né? E daí tem, nesse período, após... uma coisa que eu esqueci também, e que é justamente após esse período, que a Petrobras disponibiliza uma verba substancial e eu acho que é nesse momento que se junta com o departamento, com o programa de pós-graduação em geografia e se cria uma pós-graduação que é em geografia com concentração em arqueologia, que muitos colegas nossos aqui fizeram mestrado nesse momento, né, nessa época. Sim, isso mesmo. Bom, arqueologia é muita, né? Quiçá que vocês façam escavações nos engenhos que eu trabalho, nas igrejas dos jesuítas e outras mais. A arqueologia é muito boa. E falar nisso, a próxima live que vocês vão ter é sobre arqueologia e iconografia. A professora Verônica estará no sábado apresentando, dando continuidade a essa questão da arqueologia presente na nossa história no sábado que vem. Gente, a fala da professora Sueli coroou, são memórias, lembrar o papel da universidade no passado, no estudo sobre o passado, de oportunidades que a universidade agarrou nesses projetos, esse projeto Xingó que a professora Sueli colocou aqui. E o resultado disso foi um mestrado e um doutorado, um bacharelado e uma pós-graduação que você tem, e muitos especialistas na área. Então, o primeiro texto que foi lido mostra a pouca quantidade de arqueólogos, mas esses arqueólogos estão aumentando e contribuindo mais ainda, dando prosseguimento àquilo que as arqueólogas heroínas fizeram, como, por exemplo, a professora Sueli, que apresentou hoje a nossa live. Gente, eu gostaria de registrar a presença de pessoas que não são professores universitários e têm acompanhado essa live desde o primeiro. Eu quero agradecer ao João Efton, de coração, ao Oswaldo, à Adna, à Sueli, tanta gente que é aluno da graduação, da pós-graduação, está aqui presente, contribuindo de formas diversas com essa live. Eu fiquei muito feliz. E agora, nesse exato momento, a gente vai fazer a nossa live cultural, né, hoje, com um poema, ou seja, um texto, uma criação. E aí, por favor, quem é responsável por isso, apresente aí, por gentileza. Quem é PIHJ, por favor, desligue seu vídeo, como todo mundo. Vamos dando continuidade. Boa noite. Boa noite, estou escutando, pode continuar. Tá bom. Arqueólogos, Xingó, muito quente. O sol, tão forte, forte, mesmo com tanta água. Água do velho Chico, seu Chico, Chico. O Xingó é quente, forte, quente. Xingó, Chico, trabalhos, escavações, equipes da UFES. UFES, quente, Xingó. As casas dos engenheiros serviram para nossos abrigos. Ocupamos elas, ocuparam os arqueólogos. UFES, quente, Chico. O dia todo no registro do sítio. Justino. Grande descoberta, quente, perto do velho Chico, Chico, quente. As pinturas rupestres, quente, calor, Chico, UFES, restos de fogueiras, cerâmicas, ossos, alimentos, doenças, tradições do morrer, comer, viver, quente, Justino. Sol, velho Chico, mulheres arqueólogas. O Museu do Xingó surgiu, eventos da sede da CHESF, muito bate-boca, conflitos quentes, quentes, arqueólogos quentes, passados do Brasil, de Sergipe, quente, muito quente.
Texto produzido para a live de hoje, 31 de agosto, por Antônio Lindival. Esse foi só um pequeno momento para refletirmos sobre tudo que apareceu e devolvo a palavra para você agora, professora Sueli. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de falar sobre essa história da arqueologia em Sergipe, né? Só tenho a agradecer de coração, que eu vi que tem tanta gente boa, tanta gente que eu gosto, que está aqui assistindo, e então, para mim, isso também para mim é até emocionante estar aqui e ver essas pessoas todas aqui, que eu nunca participei de uma live com tanta gente, é muito bom, não é? Então, eu só tenho a agradecer e eu gostaria de contribuir muito mais ainda para o entendimento das ocupações pré-coloniais no estado de Sergipe. Estou ainda pensando no que eu posso fazer, no que eu posso produzir ainda para deixar de legado aqui para todo mundo. Muito obrigada. Nós que agradecemos e hoje encerramos mais uma de nossas lives. Professora Sueli, um beijão no coração. Eu comi uma pizza gostosa lá na sua cozinha hoje aqui, me diverti bastante com suas memórias e histórias sobre esse passado sergipano.